Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Jadismar, professor de filosofia, e estamos aqui para refletir um pouco sobre a metafísica. Tudo bem? A metafísica, vocês podem até estar se questionando, mas professor, o que é isso? É que tem o nome de metafísica. Calma. A metafísica é um ramo da filosofia que busca tratar das questões essenciais, certo? Nós já estudamos sobre filosofia, já discutimos muito sobre o que é filosofia, qual o objeto de estudo da filosofia, quais suas principais características, né? E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre esse ramo da filosofia que tem como nome a metafísica. Tudo bem? Então, pessoal, assim como a filosofia, ela trata de questões teóricas, digamos assim, mais especificamente de questões essenciais. A gente sabe que a filosofia, aliás, as ciências, elas trabalham com questões práticas, né? A medicina trabalha ali procurando curar as doenças. A engenharia trabalha na construção de grandes edifícios, por exemplo. E a metafísica, ela tem esse objetivo de pensar as questões mais essenciais, digamos, interior, né? Então, vou espelhar aqui o material para a gente poder discutir um pouquinho sobre o que é metafísica. Então, metafísica, a busca da realidade essencial. É um nome um tanto diferente, né, para nós, para alguns, na verdade, por não ser tão usual no nosso cotidiano. Mas, enfim, a palavra metafísica, né, ela tem como sentido aquilo que vem além da física. Não é de uma ordem física, mas vai além da física e busca essas essências, certo? Então, a princípio, para a gente poder entender, nós temos como conceito aqui que a metafísica é a investigação filosófica em que o pensamento trabalha com a pergunta: o que é? Este possui dois sentidos. Primeiro, existe, né? Existência da realidade e o que existe, né? Podemos fazer essa pergunta: o que existe? E o segundo sentido é natureza própria de alguma coisa. Se refere à essência de uma realidade. Qual é a essência daquilo que existe? Então, percebam que tem duas questões aí. Primeiro, o que existe? Segunda questão, qual é a essência daquilo que existe? Né? Então, a metafísica, ela vai, né, se posicionar ali para tentar entender justamente essa essência das coisas que existem, né? Assim como as ciências práticas, elas trabalham ali no imediatismo, a metafísica, assim também como a filosofia, ela não busca esse imediatismo. Ela busca uma reflexão mais aprofundada para pensar, para discutir sobre questões essenciais. Né? Então, vamos adiante. A metafísica é um campo de estudo filosófico que busca a realidade fundamental das coisas, isto é, sua essência. Segundo a professora Marilena Chauí, dois são os temas principais da metafísica. Primeiro, existência. Segundo, essência. Perceba que no slide anterior nós apresentamos dois sentidos. Primeiro, né, a qual fazemos a pergunta:
o que existe. E segundo, qual é a essência dessa coisa que existe, né? Então, Marilena Chauí vai dizer que esses são os temas principais da metafísica: existência de um lado e essência do outro lado. Então, podemos dizer assim, que a filosofia, ela nasce a partir da admiração e do espanto. Mas, professor Jadesmar, como é que isso se dá? Percebam que quando nós analisamos uma certa coisa, um certo objeto, e é a primeira vez que nós olhamos para ele, aquele objeto, aquela coisa, nos parece um tanto diferente, extraordinário, né? Ou seja, nós olhamos para ele com um olhar de admiração. É como ocorre com o bebê quando é pequeno. Tudo para ele é diferente. Ele admira tudo, porque é extraordinário, é novo, né? E o novo nos encanta. O novo, né, nos chama a atenção. Portanto, a filosofia, ela tem esse ar de admirar. Portanto, nasce da admiração. Porém, não permanece na admiração. Ela continua. E o segundo ponto é o espanto, né? É como se eu olhasse para uma árvore e a árvore me encantasse, né? E a árvore me chamasse a atenção, começo a admirá-la. E, a partir disso, me espanto. E posso me espantar, como se eu quisesse dizer, né? Qual é a essência da árvore, né? O que é que faz da árvore ser o que ela é? Então, percebam que são duas questões bem intensas, bem profundas, que nos fazem pensar sobre a metafísica, que nos fazem pensar sobre a realidade a qual estamos inseridos. É por isso que um dos conceitos atribuídos à metafísica é a busca da realidade essencial. Não da realidade física, mas da realidade essencial. Então, da admiração, nós podemos nos questionar da seguinte forma: por que o mundo existe? Né? Ele está lá, ele existe. Mas por que ele existe? Deve haver um fundamento. Né? E a segunda questão é: por que o mundo é tal como ele é? Podemos pensar outras questões, né, nesse mesmo sentido. Né? Por exemplo, por que o homem existe? Por que o homem existe tal como ele é? Poderia ser diferente? Poderia. Porque ele existe como tal. Né? Há um sentido para isso? Há um significado para isso? Né? Então, é preciso pensar, é preciso, né, investigar, questionar justamente sobre o porquê dessa existência. Não simplesmente a existência, mas o porquê da existência. E é justamente esse porquê da existência que a metafísica vai se debruçar. Tudo bem, pessoal? Então, ainda sobre o que é metafísica, nós temos algumas questões aqui, apenas para a gente poder, né, refletir mais um pouco, que são as seguintes. O que existe? O que é que existe? E essas coisas que existem, por que existem? Por que existem? O que é isso que existe? Como é isso que existe? Por que e como surge, muda e desaparece todas as coisas que existem? Vocês podem estar nesse momento se perguntando: nossa, professor, mas quanta pergunta sobre a existência, né? Quantas perguntas parecidas, na verdade, podem até, de um modo imediato, parecerem, né, idênticas, mas não são, são diferentes. E é justamente essa diferença que faz com que a metafísica seja o que ela é, buscando esses detalhes, buscando, né, algo bem minucioso, que não se trata simplesmente da existência, mas do porquê, do como, né, essas coisas existem, né?
Então, continuando, nós podemos dizer e podemos refletir que o homem, quando começa a pensar de forma racional, lá por volta do século VI a.C., que é justamente nesse período que nasce a filosofia, ele começa a questionar sobre essas sutilezas do cotidiano, né? E essas sutilezas do cotidiano são pensadas e são, ao mesmo tempo, voltadas para uma questão da natureza, né? Que podemos chamar de cosmologia. A primeira investigação do homem, as primeiras investigações que ele faz é sobre a natureza. Ele quer saber por que o mundo existe, como o mundo existe, o que é que faz do mundo ser o que ele é. Alguém já deve ter questionado sobre isso. Alguém já deve ter pensado, como é que tudo começou? Como é que tudo surgiu? De onde as coisas saíram? Né? Como tudo se originou? Alguém já deve ter se perguntado. Você já deve ter se perguntado. Né? Mas talvez não tenha encontrado uma resposta. Então perceba que não é uma indagação nova, é uma indagação muito antiga. Antes mesmo da filosofia, essa questão já era colocada. Né? A mitologia já se debruçava sobre isso. Então, a primeira investigação da filosofia é sobre a cosmologia. E essa busca dessa essencialidade, essa busca dessas sutilezas do como, do porquê, é um trabalho que se remete à metafísica. Tudo bem? Então, continuando, nós temos aqui que a metafísica é um campo de estudo filosófico que busca a realidade fundamental das coisas, ou seja, sua essência. A realidade fundamental das coisas é a essência. Aristóteles ainda acrescenta que a metafísica é a ciência do ser enquanto ser. No entanto, para a gente entender essa ciência do ser enquanto ser, é preciso a gente entender, compreender o que é o ser. Que ser é esse a qual Aristóteles fala? Tudo bem? Então vamos lá. A princípio, vamos pensar que no imediato, o ser como substantivo, ele pode ser atribuído ao homem, a uma mulher, a um pássaro, a uma pedra, a uma casa, né? Nós sempre atribuímos essas coisas como seres. No entanto, essas coisas que nós atribuímos como seres poderiam também ser chamadas de ente. Poderiam ser assim também chamadas de ente, né? Então, seres caracteristicamente próprios e distintos, né? Esses seres são próprios, são distintos, né? E aí, por isso que eles são o que são, porque há essa diferença, porque há essa particularidade desses seres. E aí, continuando a isso, aparece a realidade essencial. Então, percebam que, de início, nós temos o ser enquanto substantivo, a qual atribuímos o mesmo sentido a diversos objetos, a diversas coisas, mas se adentrarmos nessas coisas, nós vamos chegar à sua essência, a essa particularidade, ou seja, a uma questão fundamental. Então, de um lado nós temos o ser enquanto substantivo e de outro nós temos o ser enquanto essência. Tudo bem, pessoal? No primeiro sentido, o ser, ela é simplesmente coisa, objeto. No segundo sentido, o ser, ela vai além. Ela é a coisa em si. O termo coisa em si foi pronunciado, né, por Kant, né, já na modernidade. Então, dois sentidos. Primeiro, dois sentidos para o ser. Primeiro, ser enquanto coisa. Segundo sentido, ser enquanto coisa em si.
Então, podemos ainda acrescentar que o estudo do ser enquanto ser, como dizia Aristóteles, é a mesma coisa que o estudo daquilo que existe. O estudo do ser enquanto ser é o estudo daquilo que existe. Mas o estudo daquilo que existe enquanto essência, enquanto fundamento essencial. Tudo bem? Veja que não é o objeto por si só. Não é o objeto ali o qual nós podemos admirar, mas é a essência daquele objeto, é o porquê da existência daquele objeto, é o como da existência daquele objeto, certo? Então, a metafísica é a tentativa de saber como as coisas são de verdade, livres das aparências. Imagine que eu possa olhar para uma árvore e percebê-la. Todos nós podemos fazer isso. Posso olhar para a árvore e percebê-la. Mas o que é que realmente nós percebemos quando olhamos para a árvore? Né? O que é que há por trás de toda aquela estrutura, né, formada por raízes, por caules, por folhas, frutos? O que é que existe por trás de tudo aquilo? Qual a verdade de toda aquela estrutura? Tem uma verdade. E é justamente essa verdade que a metafísica quer saber, que a metafísica quer investigar. Como saber como são de verdade? Né? É pensar sobre o homem. O que é o homem, na verdade? O que é o homem? É apenas uma estrutura montada ali de ossos, de músculos, de artérias, de veias, uma vez estando interligadas entre si? Ou existe algo mais? Existe uma essência? Existem as sutilezas, né, presentes no interior do homem, a qual nós podemos chamar de essência? Então, a metafísica ela quer saber, né, essa parte, né, que compõe uma verdade sobre o homem, uma verdade sobre as coisas, uma verdade sobre os seres. Não apenas uma aparência física, mas uma aparência metafísica, ou seja, um fundamento, uma essência. Tudo bem, pessoal? Então, ainda podemos pensar aqui, né, refletir um pouquinho. Nós temos aqui essa imagem de Rob Gonçalves, né, conhecido como Sol Zarpando. Né? Perceba que a imagem inicia em uma perspectiva, mas termina em outra. O que nós poderíamos pensar sobre ela? Né? Que a realidade ela se coloca de uma forma, mas é preciso buscar a sua verdade. O que é que ela realmente é? Né? A essência está aí. O que é que ela é? O que é que ela se mostra? O que é que ela é em si mesma? É como eu falava da planta. Eu olho a planta, mas se eu não analiso ela em si, ela é como verdade própria, talvez não consiga compreendê-la em sua totalidade. Então, gostaria de conduzir essa reflexão, né, da seguinte forma: como você vê as coisas? As coisas que fazem parte do seu dia a dia, as coisas que fazem parte do seu cotidiano. Como você as enxerga? O que elas são para você? E aí é algo bem particular, é algo bem individual, que somente quem percebe é capaz de descrevê-la, é capaz de defini-las. Né? Elas aparentam o quê? O que elas aparentam ser? Elas existem, elas estão lá. Mas para você, o que elas aparentam ser? Experimente. Experimente olhar as coisas ao seu redor como se fosse a primeira vez. Faça esse exercício. Talvez a humanidade ela precisa olhar o mundo de forma diferente. Ela precisa olhar o mundo como se fosse a primeira vez que elas a visse. Imagine quando você viaja, que vai para um lugar diferente, e quando chega nesse lugar, tudo é novo, tudo é fantástico, tudo é bonito. Por quê? Porque é novo, e o novo nos agrada. E o novo é chamativo. E se nós conseguíssemos olhar ao nosso redor
todos os dias como se fosse a primeira vez, e se nós conseguíssemos dar esse sentido de extraordinário a todas as coisas, todos os dias, acordar todas as manhãs e olhar pela janela do seu quarto, pela porta da sua casa e olhar o mundo como se fosse a primeira vez que você olhasse para ele. Então, provavelmente, um sentido diferente você daria para esse mundo, né? É essa, né, uma proposta da metafísica de poder olhar as coisas, de olhar o outro, de olhar tudo que está ao seu redor de forma diferente, né? É preciso, pessoal, começar a problematizar para encontrar questões sobre a realidade. Se não houver essa problematização, nós nunca que vamos desenvolver um senso crítico, porque tudo parece normal. E quando nós deixamos o nosso cotidiano viver a normalidade, nós perdemos o sentido de viver. Nós não conseguimos identificar o porquê, nós não conseguimos identificar o como as coisas existem. Então é preciso voltar esse olhar para algo ser extraordinário todos os dias, para algo ser extraordinário, como você consegue problematizar todas as suas percepções, como você consegue problematizar todas as suas atividades diárias. Assim é a metafísica. Essa é a proposta da metafísica. Então, perceba, temos ciências práticas, física, química, engenharia, trabalham o quê? Questões imediatas, questões práticas. Mas nós temos a filosofia do outro lado. Nós temos a metafísica do outro lado, que nos permite olhar não somente a aparência das coisas, mas nos permitem olhar o interior, nos permite olhar a essência, aquilo que é fundamental. Então, para encerrar, gostaria de dizer que é preciso olhar não a aparência física, mas é preciso olhar a essência. É preciso olhar o fundamento que as coisas têm, que as coisas são. Tudo bem? Então, espero que essa reflexão possa favorecer aí uma análise pessoal, possa favorecer uma análise social também do mundo, do cotidiano, com as pessoas, né? E tudo que está relacionado à vivência de cada um. Tudo bem, pessoal? Espero que nós possamos ainda continuar essas reflexões, essas discussões nas aulas seguintes, que para mim será de uma satisfação muito grande. Então, uma semana abençoada para todos e até logo. Tchau, tchau.